Antes de existir qualquer civilização, a mente já observava. Antes de existir qualquer religião, a mente já perguntava. Antes de existir qualquer ciência, a mente já procurava compreender. Desde que o primeiro ser humano contemplou o céu, uma força invisível passou a mover sua existência. Essa força não era a resposta, era a pergunta. A pergunta transformou o medo em busca, transformou a curiosidade em conhecimento, transformou o silêncio em linguagem, transformou a experiência em memória, transformou a memória em identidade. Assim nasceu tudo aquilo que chamamos de civilização. Toda filosofia nasceu de uma pergunta. Toda religião nasceu de uma pergunta. Toda ciência nasceu de uma pergunta. Toda arte nasceu de uma pergunta. Toda descoberta começou quando a mente encontrou algo que ainda não conseguia explicar. Durante milhares de anos, a humanidade voltou seu olhar para o universo. Mediu estrelas, pesou montanhas, dividiu o átomo, mapeou o cérebro, nomeou emoções, explicou comportamentos. Criou máquinas capazes de realizar bilhões de cálculos por segundo. Entretanto, enquanto observava tudo o que estava diante de si, deixou quase intocado uma única fronteira. O instante em que a própria mente começa a existir como experiência consciente. Como nasce um pensamento, como nasce uma intenção, como nasce uma ideia, como nasce uma decisão, como nasce um desejo. Responder essas perguntas parece suficiente, mas talvez exista uma pergunta ainda mais profunda, o que existe imediatamente antes de qualquer uma delas. Não antes no tempo, mas antes como princípio, antes do pensamento, antes da linguagem, antes da memória, antes da identidade, antes da emoção receber um nome, antes do medo, antes da esperança, antes da própria ideia. Se esse instante realmente existe, toda experiência humana emerge dele. Se não existe, então toda investigação sobre a consciência começa em um ponto já em movimento. Este livro parte exatamente dessa hipótese. Talvez exista um estado originário, anterior às construções da mente. Não um vazio, não uma ausência, mas uma condição silenciosa da qual toda experiência consciente se torna possível. Chamaremos essa condição de ponto zero. O que faz a mente sair do silêncio? Por quê? Se descobrirmos o que coloca a mente em movimento, talvez descobramos também o que existe quando ela ainda não se moveu. O ser humano passou milênios perguntando como o universo começou. Construiu telescópios para alcançar as galáxias. Construiu microscópios para penetrar a matéria. Criou religiões para compreender Deus. Criou filosofias para compreender a existência. Criou a ciência para compreender as leis do cosmos. Criou a psicologia para compreender a mente. Criou a psicanálise para compreender o inconsciente. Criou a neurociência para compreender o cérebro. Criou linguagens, símbolos, equações, doutrinas, sistemas e métodos. No entanto, em toda essa longa jornada, uma pergunta permaneceu quase invisível. Não porque fosse impossível respondê-la, mas porque raramente foi percebida. Toda investigação começa quando a mente forma uma pergunta. Toda pergunta nasce de uma percepção e toda percepção acontece na consciência. Mas o que existe antes da consciência? Transformar uma percepção em pensamento. Existe um instante tão silencioso que ainda não recebeu um nome. Um instante onde não existe memória.
Não existe identidade, não existe desejo, não existe medo, não existe passado, não existe futuro e ainda não existe o eu como narrativa. Existe apenas a possibilidade, não a possibilidade de fazer, a possibilidade de ser. Talvez seja nesse ponto que toda a realidade humana tem origem. Antes de qualquer religião descrevê-lo, antes de qualquer filósofo interpretá-lo, antes de qualquer cientista medi-lo, antes de qualquer linguagem tentar aprisioná-lo. Este livro não pretende oferecer uma nova crença, também não pretende substituir a ciência, reinterpretar a teologia ou explicar definitivamente a consciência. Seu propósito é diferente: investigar se existe um princípio anterior às construções da mente, um fundamento a partir de qual pensamento, identidade, emoção, vontade e ação se tornam possíveis. Não é um momento cronológico, nem uma técnica, nem é um estado emocional. É um conceito filosófico para designar a condição originária da experiência, anterior à organização psicológica do mundo. Se ele existir, toda experiência humana parte dele. Se ele não existir, a investigação mostrará seus limites. Por isso, este livro não começa com respostas, começa com compromisso. O compromisso de investigar sem reduzir a realidade a uma única disciplina. Quando a ciência alcançar seus limites, ouviremos a fenomenologia. Quando a fenomenologia alcançar seus limites, ouviremos as tradições contemplativas. Quando todas elas silenciarem, permaneceremos diante da pergunta. Porque algumas perguntas não existem para serem encerradas. Existem para transformar aquele que ousa permanecer diante delas. Talvez a maior descoberta da humanidade não esteja escondida em uma estrela distante, nem nas profundezas da matéria, nem nos algoritmos da inteligência. Talvez ela permaneça onde sempre esteve no instante anterior ao primeiro pensamento. Se esse instante realmente existe, compreender sua natureza talvez seja a investigação mais importante que um ser humano possa realizar. Existe um lugar onde nenhuma dor recebeu nome, onde nenhum medo aprendeu a existir, onde nenhuma lembrança aprisiona, onde nenhum pensamento ainda decidiu quem você é. Esse lugar existe e sempre existiu. Você o atravessou antes do seu primeiro choro, antes de conhecer seu nome, antes de acreditar que era apenas um corpo, uma história ou um passado. Esse lugar chama-se Ponto Zero. Este livro não foi escrito para ensinar uma nova filosofia. Foi escrito para conduzi-lo até o único instante da existência que jamais foi contaminado pelo tempo. A humanidade procurou a verdade nas estrelas, nas religiões, nas bibliotecas, nos laboratórios e nas profundezas da mente. Descobriu partículas invisíveis, galáxias inimagináveis e os segredos do cérebro. Mas permaneceu esquecendo a única descoberta capaz de transformar todas as outras. O lugar de onde nasce a própria consciência. O ponto zero não é um espaço físico, não é uma técnica, não é uma crença, não é uma emoção, é um instante anterior ao pensamento. O silêncio onde a realidade ainda não foi dividida em certo e errado, passado e futuro, eu e mundo. Ali, o medo ainda não possui voz. A ansiedade ainda não conhece o amanhã. O ego ainda não inventou fronteiras. O sofrimento ainda não encontrou uma história para habitar. Ali,
permanece intacta a centelha que muitas tradições chamaram de presença, outras de espírito, outras de imagem divina. Enquanto a mente vive interpretando, o ponto zero apenas observa. E é exatamente nessa observação que reside a maior liberdade já concedida ao ser humano. Quando você aprende a retornar a esse estado, descobre algo desconcertante. Você nunca esteve preso. Estava apenas identificado com aquilo que pensava ser. Então ocorre uma inversão silenciosa. Você deixa de ser alguém procurando Deus e percebe que sempre esteve sustentado por uma realidade infinitamente maior do que seus pensamentos. A consciência deixa de correr atrás da paz. Ela percebe que a paz sempre esteve esperando atrás do último pensamento. É por isso que este livro une filosofia, psicanálise, neurociência e espiritualidade. Não para provar quem está certo, mas para mostrar que todas elas, quando chegam ao limite de suas próprias explicações, apontam para o mesmo horizonte silencioso, o ponto zero. Cada página é um convite para abandonar não a inteligência, mas a prisão construída por ela. Cada capítulo dissolve uma camada daquilo que você acreditava ser, até que reste apenas aquilo que jamais nasceu e, por isso, jamais poderá morrer. Talvez a maior descoberta da humanidade não seja uma nova tecnologia, nem uma nova teoria física, nem uma nova religião. Talvez seja reconhecer que, antes de toda ideia, antes de toda identidade e antes de toda percepção, existe uma consciência absolutamente livre. E essa consciência não precisa ser criada. Ela apenas precisa ser lembrada. Porque a origem da realidade não começa no universo. Ela começa no instante em que a consciência desperta antes do primeiro pensamento. Esse é o ponto zero. E talvez seja o lugar onde, pela primeira vez, você encontrará não uma resposta, mas a própria origem de todas as respostas. A descoberta que estava escondida antes de todas as descobertas. Há uma pergunta que acompanha a humanidade desde o instante em que o primeiro ser humano olhou para o céu. Uma pergunta tão antiga que atravessou impérios, profetas, filósofos, cientistas, místicos e crianças. Quem somos? A resposta nunca foi encontrada, porque a pergunta sempre foi feita tarde demais. Toda civilização procurou compreender o universo depois que o pensamento já havia começado, mas e se a maior descoberta não estiver depois do pensamento? E se ela existir exatamente antes dele? É aqui que começa ponto zero. Este não é um livro para ser simplesmente lido. É um livro para ser atravessado. Cada capítulo é uma porta. Cada silêncio é uma chave. Cada reflexão é uma desconstrução daquilo que você acreditou ser durante toda a vida. Porque existe um segredo que a mente dificilmente aceita. Você não enxerga a realidade. Você enxerga aquilo que seus pensamentos permitem que exista. Entre o mundo e aquilo que você chama de eu, existe um filtro invisível. Esse filtro recebeu milhares de nomes: ego inconsciente, condicionamento, pecado, trauma, personalidade e memória. Mas todos eles apontam para a mesma prisão: a identificação. O ser humano nunca sofreu apenas pelos acontecimentos. Ele sofreu porque confundiu sua consciência com aquilo que acontecia dentro dela. Confundiu o observador com seus pensamentos. Confundiu a luz com as sombras que atravessavam essa luz. Então nasceu o medo, nasceu o tempo psicológico, nasceu a culpa, nasceu a ansiedade,
nasceu a necessidade desesperada de controlar um mundo que já não era visto como renuente era. Foi assim que a humanidade passou a procurar Deus no céu, quando havia perdido a capacidade de percebê-lo dentro do silêncio. O ponto zero não promete felicidade, promete algo infinitamente maior. Liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de deixar de ser governado por aquilo que nunca foi você. Imagine descobrir que existe um lugar dentro da consciência, onde nenhuma ofensa consegue chegar, onde nenhuma lembrança consegue ferir, onde nenhum trauma consegue definir sua identidade, onde a morte perde o seu domínio, porque o tempo deixa de possuir existência. Esse lugar não precisa ser criado. Ele já está aí, neste exato instante, escondido atrás do próximo pensamento. Toda a neurociência começa a perceber que o cérebro não cria apenas respostas. Ele cria interpretações. A psicanálise mostra que boa parte da nossa vida é conduzida por conteúdos inconscientes. A filosofia pergunta quem realmente observa. A espiritualidade fala de uma presença eterna. O ponto zero une essas 4 estradas e mostra que todas elas caminham para a mesma montanha. Não importa por qual lado você suba, o cume permanece o mesmo. Ali não existe religião, não existe ideologia, não existe passado, não existe futuro. Existe apenas consciência, pura, lúcida, inteira. Talvez Adão não tenha perdido apenas um jardim. Talvez tenha perdido a capacidade de permanecer nesse estado. Talvez a expulsão do paraíso tenha sido a metáfora mais profunda já escrita sobre o nascimento da mente dividida. O paraíso não era um lugar, era uma consciência. O fruto não mudou o universo, mudou o observador. Desde então, o ser humano passou a viver dentro da interpretação, esquecendo a realidade anterior a ela. É justamente essa realidade que este livro convida você a reencontrar. Não por crença, mas por experiência. Porque nenhuma verdade pode ser herdada. Ela precisa ser percebida. Quando isso acontece, uma transformação silenciosa começa. Você deixa de lutar contra seus pensamentos. Eles perdem o poder. Você deixa de procurar paz. Percebe que era a própria paz quem sustentava a sua existência. Você deixa de procurar Deus. Percebe que jamais esteve separado dele. Então surge uma revelação quase impossível de colocar em palavras. Você nunca foi uma consciência vivendo dentro do universo. O universo inteiro acontece dentro da consciência que Deus lhe concedeu. E nesse instante, tudo muda. O tempo continua passando. As pessoas continuam falando. Os problemas continuam existindo. Mas aquele que observa já não é mais o mesmo, porque encontrou aquilo que a humanidade sempre procurou em todos os lugares, menos no único lugar, onde sempre esteve. O silêncio anterior ao primeiro pensamento. O ponto zero, a origem invisível da consciência, o princípio esquecido da liberdade. O lugar onde Deus nunca deixou de falar. E talvez, quando você terminar este livro, descubra que ele nunca foi sobre aprender algo novo.
foi sobre lembrar daquilo que sua alma sempre soube, antes mesmo que sua mente aprendesse a pensar.